que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal, e o realejo diz que eu serei feliz, muito feliz. Como será o amanhã? Isso é União da Ilha, se eu não me engano, 78. Samba do Didi. União da Ilha do Governador. E o título do programa é O que será o amanhã? O passado deveria ensinar. Ontem, aliás, em função do programa de ontem, me vieram os garantistas mostrar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Isso porque eu defendia e defendo que o julgamento de Bolsonaro, e não apenas de Bolsonaro, dos eventuais réus golpistas, né, em função do movimento golpista, que fossem julgados, vocês acompanharam o programa, no plenário do Supremo Tribunal Federal, pelos 11 ministros. E aí, como se eu não soubesse, vieram todos me chamar de mais elogioso possível, existente nesse conjunto foi de burro, de ignorante, jogaram na minha cara o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o seu artigo 5º, etc. Eu conheço o troço. Eu conheço o regimento interno do Supremo. Eu consulto com grande frequência. Desculpa, ministro do Supremo, mas muda de ano em ano. O regimento interno do Supremo muda com uma frequência incrível, muda ao sabor dos ventos. O regimento interno do Supremo muda, é ajustado, é modelado ante as circunstâncias com uma frequência que, obviamente, desfaz a ideia de que seja esse totem, esta pedra fundamental que se quer vender. Uma rápida pesquisa mostrará como o regimento interno do Supremo vem sendo mudado, adaptado ao sabor dos ventos influentes do momento. Porque no Brasil se aprende coisa nenhuma com a história. Por isso que eu digo, o que será o amanhã, o passado deveria ensinar. E não ensina. O mestre Figueiredo diz aqui, até o regulamento do campeonato estadual do Rio de Janeiro é mais estável do que o regimento interno do Supremo. Essa é a verdade. Não é o regimento interno do Supremo, essa peça inquestionável, assentada pelas décadas, um totem sagrado que se pretende vender. Aqui não. Porque aqui a gente trabalha, a gente estuda, a gente acompanha as coisas. Ainda assim, certo? E ainda que dependa de Alexandre de Moraes, o que depende de Alexandre de Moraes, levar o julgamento para o plenário, depende dele, ele é o relator, isso está muito claro. Muito claro também estando que hoje o regimento interno do Supremo estabelece que ações penais, é o caso, sejam julgadas nas turmas, ainda que tudo isso esteja muito claro, está lá o glorioso artigo 22 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para nos lembrar que o relator, e é disso que eu estou falando, que o relator poderá remeter ao plenário um processo relevante. Andreasa, mas você disse que o Supremo, que os ministros do Supremo deveriam se impor a Alexandre de Moraes. Sim, se impor. Não é atropelar. Não é dar uma de lira. Se impor para dizer, ministro, acho importante que o senhor leve, que Vossa Excelência, eminente ministro, que Vossa Excelência leve esse julgamento para o plenário, para os 11. Porque há divergência. Isso é se impor. Cabendo a decisão a Alexandre de Moraes. E se eu tivesse de apostar, mesmo com toda a pressão legítima da sociedade, apostaria, se eu apostasse, gostasse de apostar, tivesse dinheiro para apostar, apostaria, que ficará na turma. Porque Alexandre de Moraes não quer divergência, não quer ser contrariado. E encontrará na turma a unanimidade, com a qual opera.
Ele se impondo. Então, artigo 22 do Regimento Interno do Supremo. Relator pode remeter o julgamento, a ação penal, normalmente cabendo às turmas, ao plenário, sendo um processo relevante. Um processo relevante, uma questão jurídica importante, a respeito da qual há divergência. Andreasa, por que é um processo relevante? Meu Deus do céu, julgar-se-á um ex-presidente da República acusado de golpe de Estado? Um ex-presidente da República que, como presidente da República, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, teria liderado uma organização criminosa para derrubar o Estado Democrático de Direito? Isso não é a questão mais relevante para que tenha um julgamento no corpo, que é a expressão máxima da Corte Constitucional, no pleno, com seus 11 ministros? Uma questão jurídica importantíssima, e a existência a projeção de existência de divergência deve contar, que atrai, por óbvio, a análise dos 11 ministros. Vejam que, como Alexandre de Moraes submete o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros ficam plantando na imprensa, os outros ministros, né? Você vê, alas do Supremo estão incomodadas com a decisão do ministro, eles estão incomodados porque sabem que Alexandre, se quiser, pode mandar para o plenário, estão incomodados com... É tudo uma covardia, né? Tudo tão pequeno, estão incomodados, então ficam alas, ficam plantando na imprensa notinhas do seu inconformismo. Por outro lado, também há alas que acham até bom que o julgamento seja na turma, porque preserva os demais. É um pensamento político também, não preserva os da segunda turma, que aí estarão livres para manter elos, pontes com o setor da direita, tudo extrema-direita, desculpem, com a extrema-direita, com os parlamentares de extrema-direita, tudo cálculo político. Que isso, cara? Tá ruim isso. Então, não me vim com o negócio de regimento interno, tá? Porque a gente aqui estuda e conhece as coisas. Ninguém tinha dúvida de que, conforme a regra atual, que muda aos ventos influentes, que cabe a decisão do relator e que de partida seria na turma. Mas ele pode mudar se ele quiser diante de uma questão jurídica relevante, e aqui não pode haver questão jurídica mais relevante. Eu falei em vai e vem, é exatamente disso que se trata. O artigo 5, olha, atenção a isso aqui, vamos ao regimento, certo? Já citei aqui o artigo 5 do artigo 5º do regimento interno, por exemplo, aquele que reserva o julgamento por crimes comuns do presidente, etc., aquele que trata disso, foi mudado 4 vezes nos últimos 14 anos. E foi mudado recentemente, em 2020, porque antes, em função do mensalão, daquele julgamento que paralisou o Supremo e tal, o mensalão, em função daquilo se mudou para que a ação penal fosse para as turmas. Depois, mais recentemente, na gestão do Supremo de Luiz Fux, 2020, mudou novamente. Então, a ação penal, aqui o artigo 5º, voltou para o plenário. E em 2023, já sob Luiz Roberto Barroso, mudança novamente para que a ação penal fosse julgada pelas turmas. Então é assim, é a gestão de um para cá. É Fux, é aqui, é Barroso, é acolá. Então, 4 mudanças em 14 anos, 2 desde 2020. Então não tem o regimento interno. Regimento interno E outra coisa, regimento interno do Supremo, desculpa, a experiência que mostra, regimento interno está lá para ser lido como se entender. É assim que o Supremo tem procedido. Fazem como quiserem.